Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E o Tribuna Livre hoje traz uma boa notícia, né? Parece que nós temos novidades aí na chamada crise hídrica. Crise hídrica, pessoal, é essa água que está faltando em todo lugar, né? E quem vai nos dar essa boa notícia é o doutor Juliano Costa Couto, presidente da OAB, minha instituição, que eu tenho muito orgulho, entendeu, de contar aqui no nosso programa com o nosso presidente. Seja muito bem-vindo, viu, presidente? Muito obrigado, Raimundo Ribeiro. Muito obrigado pela oportunidade de dialogar com a sociedade do Distrito Federal e esclarecer os pontos que a gente pode colaborar na resolução dessa crise hídrica que afeta todo e qualquer cidadão e também as empresas e atividades do setor produtivo do Distrito Federal. Pois é, doutor Juliano, veja só, em Brasília está chovendo, né? E só não chove nas cabeceiras aí das nascentes, porque diz que falta água direto, né, em todo lugar. Além disso, existem pelo menos 2 órgãos públicos, né, que custam caro, né, que é a DASA e a CAESB, né? E por que nós estamos passando por essa dificuldade toda aqui em Brasília? Parece-me que a OAB entrou com uma ação judicial, né? Se viu obrigada a entrar com ação judicial para obrigar o governo a fazer o que tinha que fazer. Na verdade, as leis que se aplicam e regras ao contingenciamento do uso de água, tanto o racionamento quanto aquela taxa extra que hoje se paga, né, uma taxa que fica muito caro, exatamente. A imposição destas medidas, Raimundo, ela depende de alguns requisitos. Um deles, como bem explicitado pela mídia, é a diminuição marcante dos níveis das reservas de água que fornece ao Distrito Federal. Isso é uma questão, é um critério objetivo. Agora, o que a ordem ingressou na Justiça exigindo do governo mais clareza é justamente qual é a destinação dessa taxa de contingência, porque ela não pode ser utilizada para pagamento de despesas, seja da CAESB, seja da DASA, a diferença de salário fornecedor. Essa taxa ela tem que ser usada especificamente para a resolução do problema da crise hídrica. Por óbvio, nós ainda, infelizmente, não temos o poder de fazer chover, mas nós temos o poder, e aí cabe à política pública, de melhor utilização dos recursos hídricos, de fazer os investimentos necessários para que evitemos as perdas hídricas no circuito de distribuição nas cidades e que haja uma correta manutenção desta rede para se evitar desperdício. Pois é, mas aí eu lhe pergunto, se a ordem entrou com um pedido judicial e foi deferido para que acontecesse tudo isso, que é a obrigação da CAESB e da DASA, isso significa dizer, então, que nada disso foi previsto. Eles simplesmente aumentaram a tarifa e para arrecadar dinheiro. A determinação não foi acompanhada do plano indispensável para tanto. E a decisão do juiz Jansen Fialho de Almeida foi nesse sentido. Uma decisão muito bem elaborada, uma decisão com 25 laudas e que nós, da ordem, temos até mesmo a esperança, deputado, que não haja recurso, que o governo e as autoridades não queiram reformar essa decisão, porque essa decisão vai de encontro, ela está abraçando os interesses da sociedade do Distrito Federal. E mais do que os interesses, deputado, da sociedade de 2017, ela está abraçando a vida e garantindo recursos hídricos à população do Distrito Federal em 2018, 20 e 25. Porque inclusive é uma ação que se o governo fazer o que tem que fazer. O dever de casa. O dever de casa, nós vamos prevenir para que nos anos vindouros não aconteça essa... Que nós não fiquemos tão dependentes de um alto índice pluviométrico. Que a água melhor utilizada, porque nós não temos controle sobre a receita da água, digamos assim, mas nós temos controle sobre a despesa, como ela é utilizada e evitando-se. Da mesma forma que nós temos, e aí aproveito a oportunidade, deputado, para dizer que a ordem... Nós somos a favor do racionamento de água, nós somos a favor do uso racional da água dentro de casa, né? Eu e minha esposa Aline estamos tomando banhos cada vez mais curtos, temos ensinado isso à minha filha Manuela, temos desligado a pia quando estamos escovando o dente, lavando a louça, nós temos que fazer isso. Quer dizer, está dando um uso... racional exatamente, mesmo para a água, né? Sem reconhecendo que há limite. Agora, não é só a população que tem que pagar por isso.
ao grande gestor dos recursos hídricos, que é o governo e a CAESB, eles devem aprimorar a distribuição dessa água, evitando seu desperdício. Eu tenho um conhecimento de que existem alguns vazamentos, e inclusive essa troca o próprio racionamento com o fracionamento da utilização em regiões do Distrito Federal tem gerado marcantes problemas. Ontem foi noticiado que teve uma casa no Lago Sul, que houve um vazamento um pouco antes do relógio medidor, que ali permaneceu por mais de 10 horas, mesmo tendo o cidadão, um senhor de 72 anos, instigado e provocado a CAESB a ali estar o quanto antes e pela ouvidoria e pelos contatos. Demorou 10 horas ficando vazando uma água que a gente não sabe quantos 1000 litros ali foram desperdiçados. Quer dizer, quem não está racionando é o governo. Exatamente, ele tem que melhorar o lado dele. Agora, vou lhe dar uma má notícia, não se iluda, não. O governo disse que vai recorrer da decisão. Eu tomei conhecimento. Você ajuda, você mostra o caminho e o cabra é teimoso ainda diz que... E é surreal, né? E é importante dizer que esta medida da ordem, anterior a ela, o Ministério Público, deputado, e a Defensoria tinham entrado com ações, tinham ganhado liminares em primeira instância que foram reformadas em segunda. A grande diferença é que essas decisões anteriores, elas atacavam o próprio ato do racionamento. Inclusive a questão da taxa de contingência, dando... A ordem entendeu que a taxa de contingência pode e deve ser aplicada, o racionamento pode e deve ser aplicado. Agora ele tem que vir necessariamente acompanhado da política pública necessária para que se evite isso no futuro. E eu vou aproveitar a oportunidade, deputado, para dizer e comunicar à população do Distrito Federal que ontem mesmo oficiamos também a Secretaria de Educação do Distrito Federal, porque nos dias de racionamento, escolas públicas estão sem aula, afetando o ensino do futuro do Brasil, de Brasília, e afetando, por óbvio, a estabilidade das famílias. Claro. Porque as mães e pais devem trabalhar e, da mesma forma que houve uma política de proteção aos hospitais, nós estamos exigindo que o governo trabalhe e viabilize a proteção da educação no Distrito Federal. E também aproveito a oportunidade para dizer que tive conhecimento, em contato com o Ministério Público de Contas do Distrito Federal, em especial o procurador Demóstenes Torres Albuquerque, de que a ADASA teria informado no ano de 2014 ao Tribunal de Contas de que o Distrito Federal estava com suprimento de água garantido até 2030. E aí somos agora surpreendidos com esta péssima página. Eu aproveito também, e aí os méritos devem ser dados Quer dizer que a ADASA não conseguiu ver nenhuma crise no horizonte próximo. Há 3, 4 anos atrás, ela teria passado a informação ao Ministério Público de Contas de que os recursos hídricos no Distrito Federal estariam garantidos a longos prazos. Quer dizer, aí realmente é só um jeito, né? Vai lá, acaba com o órgão e diz, olha, vem cá, vou acabar com vocês até que a gente consiga resolver o problema, porque vocês não estão servindo para nada. Aliás, estão servindo para atrapalhar. Porque isso, certamente, essa informação deve ter levado, talvez, ao desleixo. Não precisa se preocupar. Aí certo, né? Quase que a história do gafanhoto e a formiga, lá de trás, né? É precaução ou não. E eu vou aproveitar para fazer um registro elogioso. A OAB do Distrito Federal hoje, como é de seu conhecimento, deputado, ela tem diversas comissões temáticas que tratam dos mais variados assuntos e eu gostaria de parabenizar em público o trabalho levado a termo na ordem pela Comissão de Assuntos Regulatórios, que foi quem identificou esta falha no ato administrativo do contingenciamento e do racionamento e adotou as medidas cabíveis. É muito orgulho de trabalhar com o doutor Glauco Santos e a equipe dele. Doutor Glauco, é verdade. Mas o nosso presidente queria colocar mais alguma coisa também, né? Era justamente esse ofício. E para dizer que, por exemplo, o Ministério Público de Contas também está atento a esses problemas. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, além da competência numérica, digamos assim, ele também tem a competência de sanar e zelar pela estrita legalidade dos atos administrativos, inclusive este contingenciamento. O Ministério Público ali de Contas está atento a essa medida e temos dialogado e também com o Ministério Público. Ontem foi uma audiência pública no Ministério Público do Distrito Federal, essa notícia foi veiculada em nosso site e a ordem chegou a ser, para nosso orgulho, deputado, aplaudida de pé em 3 momentos acerca da nossa ação e do resultado obtido. Que ótimo. Só quem não reconhece isso é o governo que vai recorrer da decisão, né? Quer dizer, é realmente uma coisa absurda, porque se eu tenho uma instituição séria, né, como a Ordem dos Advogados, apontando os caminhos, o que eu faço? Eu digo,
OAB, vem cá rápido, me ajuda aqui, eu estou precisando e tal. Entendeu? Mas não, as pessoas parecem que não têm humildade. Até porque esse rapaz foi eleito governador, né, o Rodrigo, ele foi eleito governador e acha que foi empossado como imperador. Ele acha que só ele sabe os caminhos e ele não sabe caminho nenhum. Infelizmente, entendeu? Um desastre, né? Mais de 2/3 da população desaprova o governo dele, mas isso é outra história, eu sei que não é o caso da OAB. Mas olha, a nossa satisfação de ver a OAB, entendeu? Lutando, defendendo efetivamente a sociedade, é muito grande, viu, doutor Juliano? E tem um outro assunto que é muito interessante, né? O governo diz que a sobrevivência, aí já é o governo federal, diz que a sobrevivência do país, né, das finanças do país, é fazer a reforma da Previdência, né? E mexe com os aposentados, quer dizer, mexe com todos nós, é Sim. só uma questão de tempo, né? Sim. E a OAB se posicionou muito claro, né? Exato. Contra essa reforma da Previdência, né? Exato. A OAB, por meio da sua Comissão de Previdência, e aí fico também mais uma vez orgulhoso, parece que a gente está elogiando os nossos, mas quando merece elogio é que nem o pai. Claro. É a doutora Thaís Riedel, presidente da nossa Comissão de Direito Previdenciário e Thaís vice-presidente é da parente do comissão. Ulisses? É parente do Ulisses. Tá. Neta dele. E ela tem uma tese muito bem defendida, uma das grandes autoridades em direito previdenciário no Brasil, convenceu inclusive o presidente Lamáquia de que a Previdência por si só não é deficitária. Ela só é deficitária pelas políticas públicas nela inseridas, ou seja, do custeio de projetos e planos que não tem uma contrapartida financeira, e daí sim que cria-se o buraco. E o que nos instiga e nos instigou, estivemos num ato público no Conselho Federal da Ordem, onde foram reunidas, deputado, mais de 160 entidades da sociedade civil. Nós, presidente Carlos Lamáquia, fomos acompanhados do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do deputado Carlos Marum, que é o presidente da comissão, cientificando-os e conscientizando a necessidade de ajustes nessa proposta de reforma da Previdência. E é importante dizer que, tal qual aqui no DF, não se ouve uma vírgula sobre melhoras na gestão destes recursos. Este simplismo que às vezes habita a alma das autoridades do Brasil de buscar-se soluções mais fáceis, onerando quem menos deve ser onerado, nos é muito triste. Doutor Juliano, eu me lembro que em 2003 eu participei de um debate promovido pela ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais, né? E era sobre essa questão da reforma da Previdência. Por quê? Porque há muito tempo se fala em reforma da Previdência, né? E eu encerrei a minha participação dizendo o seguinte: se tudo, eu me posicionei contrário já naquela época, porque eu citava casos, né, nós resgatamos o sentido histórico da Previdência, inclusive citei muito o Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia, né, o que é uma aposentadoria. Aposentadoria é um contrato que você fez com alguém e você paga ao longo de toda a sua vida uma parte do seu salário para que quando você tiver que parar de trabalhar, você possa continuar recebendo. E é uma coisa óbvia, você tem menos tempo de aposentado do que tempo de trabalho, né? Você passa a vida inteira trabalhando. Normalmente, aposentado, você vive mais 15, 20 anos apenas, né? Infelizmente. Né? E Rui Barbosa dizia que isso é um contrato, então quem rompe é inadimplente. Né? E aí eu encerrei lá minha participação dizendo o seguinte: pode cair por terra toda essa argumentação que eu estou utilizando. Agora, só cai por terra se você chegar, traga os números aqui, vamos ver aqui, porque eu lhe garanto, doutor Juliano, se eu entregar 11% do meu salário ao longo de 41 anos, por meu tempo trabalhado, de 41 anos, para alguém que sabe fazer as coisas, eu garanto que quem guardou esse meu dinheiro vai me pagar pelo menos durante mais 40 anos o mesmo salário. Por quê? Porque as pessoas que sabem fazer gestão, né? Basta você ver banco. A gente não dá o nosso dinheiro para os banqueiros aí? Eles não fazem dinheiro em cima disso? E pior, ainda convence a gente que pode nos emprestar dinheiro e nós ainda temos que pagar juros por isso. E não é barato. É o nosso dinheiro que eles emprestam para nós. Eu até entendo que a Previdência pode sofrer alguns ajustes, mas a proposta
feita pelo governo, realmente ela está, o que eu diria, exagerada. E é importante dizer ao telespectador de que o Estatuto da OAB é a Constituição da República. E a nossa ideologia é a proteção da sociedade. A ordem não é oposição a esse ou aquele governo e nem nunca é apoiadora deste ou daquele governo. O dirigente de ordem que se assentar nesta posição está absolutamente equivocado e não conhece a história da instituição. Agora, a ordem sempre vai ter e terá absoluta independência na tomada de sua posição, seja em favor de atos profícuos e inteligentes dos governantes das autoridades e, ao mesmo tempo, o ato de reação e defesa da sociedade quando compreender, após estudo, análise serena e equilibrada, que aquele ato, aquele projeto não está de acordo com os interesses sociais. Não, eu não tenho dúvida disso. Eu quero parabenizar a ordem na sua pessoa, transmita, né, para todos os nossos membros, porque existem vários órgãos que têm a obrigação e são muito bem pagos para defender a sociedade. Perfeito. Mas, evidentemente, que estão falhando. Tanto estão falhando que invoca o comando da OAB. A OAB teve que ir à Justiça, ao Poder Judiciário, que está sempre presente também, entendeu? Quando provocado, né? Teve que ir para defender a sociedade. E aí fica aquela pergunta, cadê os órgãos que têm a obrigação de defender a sociedade? Estão atrelados a quê? Precisa desatrelar, tem que ter essa postura de independência, de altivez. E a ordem, aqui entre nós, ela tem, né, uma história de vanguarda mesmo, né? Quer dizer, a ordem sempre se manteve na vanguarda da defesa da sociedade e do Estado Democrático de Direito, né? Mas olha, doutor Juliano, quero lhe agradecer muito ter encontrado um tempinho para estar aqui conosco, né? Alegria. E parabenizar a ordem. E eu fico todo orgulhoso. Aí eu até brinco aqui, ó, pessoal, não é para me gabar não, mas eu sou daqui. Fico muito feliz, viu? Muito obrigado, viu, doutor Júlio? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado por esta sessão de diálogo com a sociedade do Distrito Federal. Saibam sempre que podem contar com a Ordem dos Advogados do Brasil, estamos à disposição. O mesmo em relação a você, Raimundo. É uma honra para nós tê-lo como nosso inscrito. E eu costumo dizer, vida longa à advocacia, mesmo nos tempos sombrios e de crise, sigamos em frente. Ao advogado, a única alternativa que nós temos é de acordar todos os dias e lutar. Lutar pela justiça e lutar pelos interesses da sociedade. Muito obrigado. Muito bem, e o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora com um novo quadro, a opinião do Tribuna Livre, né? Representado pelo meu amigo Leal, né? Leal, nós falamos sobre a crise hídrica no bloco anterior, onde a OAB, né, foi destacada como a entidade que teve que buscar o judiciário para obrigar a DAS a fazer a obrigação dela, né? Quer dizer, apresentar um plano, essa coisa toda. Nisso nós tivemos já até um resultado, parece que o governo federal vai emprestar um dinheiro para o governo do Distrito Federal para poder fazer alguma coisa, mas pelo visto dinheiro também não resolve muita coisa, né? Porque aumentaram em 40% as tarifas e o governo até agora não fez coisa nenhuma, a não ser secar nossas torneiras, né? Mas enfim, qual é a opinião do Tribuna Livre, neste caso dessa crise hídrica, essa falta de água, a falta de água nas torneiras? Raimundo, nós e os que nos acompanham, Tribuna Livre, tiveram a oportunidade de nos assistir falando sobre esse tema em diversos momentos aqui. Inclusive falando das nascentes que estão aqui em Taquari. Quer dizer, o desrespeito, o descaso, todo esse processo que veio, olha como é irônico, desaguar na seca. Uhum. Né? Então, um assunto que é vital, pô, a água. Sem água ninguém vive. Então, quer dizer, nós sabemos que Brasília tem um comportamento muito específico climático. Nós temos um período de seca muito forte, né? Muito forte. E isso já está estabelecido, isso não é surpresa. De repente vai faltar água, né? Uhum. Então, isso a gente já vem acompanhando. E, em algum tempo atrás também, foi dito que Corumbá 4 resolveria o problema da nossa região por 100 anos. Eu até acredito. Agora, você não vai buscar água em Corumbá 4 de balde, né, para trazer.
para resolver o nosso problema, nem puxando com canudo. Você tem que ter projeto, planejamento para fazer com que essa água chegue onde tem que chegar. Bom, então, ontem eu tive a oportunidade de assistir, de escutar uma entrevista do presidente da CAESB, que é uma pessoa competente, a gente sabe disso, né? Mas nós não estamos percebendo um resultado dessa competência. Quer dizer, não tem nenhuma ação concreta, não só tem. palavras. Palavras. Aí ontem, tentando dar justificativa, a gente vendo que estavam os ouvintes questionando coisas extremamente objetivas e diretas. Sim, e aí o lago? Vão tirar agora a água do Lago Paranoá? Porque o lago tem uma utilidade, ele é de multiuso, nós sabemos disso. Sim. Agora, se você hoje, no período da chuva, isso é período de chuva agora, chegar no lago, der uma olhada, você vai ter a nítida certeza que isso não vai dar certo. Porque o lago está bastante abaixo do nível, não deve estar na cota 1000, que é a referência do lago, até que tem um clube aí, cota 1000, não é isso? Você tem um lago que tem uma área do lago que está totalmente assoreada, Raimundo. Perdeu o seu espelho. E isso nunca foi feito um trabalho de dragagem do lago. Isso é trabalho constante, continuado. Então, eu te pergunto, Triste. objetivamente, Corumbá 4 ia resolver todos os problemas de água no Distrito Federal. O que falta? É eles terem feito o investimento no tempo certo para trazer água de lá para cá? Exatamente, tá. É isso que está errado, né? Não É foi botar feito. cano. É isso aí, Né? é isso aí. Aí diz agora que a nossa parte, a parte do Distrito Federal, está ok, está em andamento. E que falta a parte de Goiás, porque ficou um processo com uma interferência de órgãos reguladores, dizendo que tinha Mas vendo sobrepreço. que Pelo a amor parte de de Deus. Goiás está atrasada, por que não correram atrás? Tem que andar, né, pô? É claro, E aí, porque justificativo não interessa. E outra coisa, o do lago cada vez ficando mais assoreado, porque quando chove, toda essa grama que é cortada, lixo, lama e o desrespeito, desce. Você chegar ali na altura do Banco Central, Clube do Banco Central, quando está uma chuva muito forte, você vê a projeção de água para dentro do lago, aquilo desce uma coisa barrenta. Ela vai sedimentando, Claro. vai diminuindo o espelho. Já tem casas no início do lago, lá na região ali da 17, você der uma olhada, antigamente você tinha água, não tem mais. Já virou mato, ocupando, vai indo, vai indo. Agora, isso é questão de planejamento, tem que andar, não é? Objetivamente, o governo federal está autorizando a liberação de 55 milhões para a captação emergencial de água no Lago Paranoá. Isso vai resolver o problema? Eu duvido muito. Por quê? Não quero ser irresponsável, porque pode dizer, você não tem domínio dessa matéria. Mas nós temos uma coisa, né? Bom senso. Né? E não nascemos ontem. Isso aí é um paliativo, quer dizer, vão comprar, adquirir bombas, vão botar uma captação flutuante, vão ter que fazer uma captação para contêineres, para fazer o tratamento dessa água, para distribuir para descoberto e outras áreas, para fazer o quê? Para tentar aliviar a pressão. E, ao mesmo tempo, a SEB usa a água do lago para gerar energia. Não, mas a ADASA disse que nós vamos cumprir dentro das determinadas... Raimundo, agora eu faço uma pergunta para vocês. A DASA, é de hoje isso? Não, é de há muito tempo. Quero agradecer muito a você, mas eu vou, se você me permitir, aditar a opinião do Tribuna Livre. Opa! O problema da água no Distrito Federal, como todos os outros problemas, não é falta de dinheiro, é falta de governo. Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, agora para falar um pouquinho sobre futebol. E vocês devem notar, né, uma coisa que quase não acontece no nosso programa, que é a presença do Alan, né? O Alan está aqui porque o Everson contou para ele fora dos bastidores, né, que o aviso prévio dele está correndo. E ele querendo não perder o seu salário de cento e pouco... quanto é mesmo? Não precisa falar. Não fala, né? Não. Confidencial. Ele agora está aqui conosco, né? Sejam muito bem-vindos, viu, Everson e Alan. Obrigado. Agora, que coisa feia, hein? Nossa, então a gente não vai Aquela falar. briga lá da torcida, dos jogadores. Como é que a gente fala bem do futebol de Brasília apresentando aquele espetáculo deprimente? É verdade. Uma boa tarde aí ao telespectador, uma boa tarde a vocês dois.
Então não vamos falar de futebol agora, né? Vamos falar, infelizmente, daquela tragédia anunciada, né? Anunciado. Tragédia anunciada, porque a gente sabe que tem um brasiliense e Gama e brasiliense, independente da ordem aí, Jogo a de gente, alto risco. sabe de alto risco, a gente sabe que tem que ter uma segurança reforçada. E o plano de ação tem que ser cumprido à risca. Plano de ação, plano de segurança. Então, as pessoas têm que ter mais zelo pelo futebol de Brasília, que já é difícil a gente fazer uma imagem boa do futebol de Brasília lá fora. Muitas vezes as pessoas reclamam que não passam os gols. Foi pro Brasil inteiro aquela Foi pro imagem, mundo né? inteiro, Foi pro mundo inteiro. Teve emissora internacional que passou aquela situação. Pois é, aquilo Impressionante, né? Boa tarde ao telespectador da TV Brasília, que o plano de segurança, que era para ser minimamente cumprido, com pelo menos 150 agentes de segurança, só tinha 82. E aí você ouve as declarações de que não colocaram 150 agentes de segurança, que poderiam ter contribuído para a invasão ela não acontecer, se deve por questão financeira, né? Se tivesse uma expectativa de 10 mil pagantes no jogo, teriam contratado um pouco mais. Como a expectativa era menor, deu 6.300, só contrataram 82. Ou seja, não se pode economizar em plano de segurança. Principalmente e num jogo dessa realmente magnitude, o comandante, o Gama, pecou nesse aspecto de não ter se resguardado para a rivalidade que existe no Gama brasileiro e graças a Deus nós não tivemos uma morte, né? A arbitragem, na minha opinião, também contribuiu para a violência ter descambado para as arquibancadas, porque não puniu a violência dentro de campo. Se tivesse expulsado os jogadores, teriam impedido a pancadaria generalizada e talvez a gente não tivesse tido a repercussão nas arquibancadas como aconteceu. Agora, eu queria colocar uma pimenta no meio disso tudo aí. Tudo bem que era um clássico, é um jogo de risco já dentro de campo, sem falar da torcida agora, já dentro de campo é um jogo de risco, um jogo mais ríspido. Mas até o momento, eu fiz questão de assistir a partida depois. Estava gravado, assisti. Até o momento não era um jogo para tantos cartões. Não era um jogo para estar distribuindo Mas cartões porque era um independentemente clássico. disso, eu estou vendo vocês estarem falando isso, mas independentemente disso, aquilo não pode acontecer de jeito nenhum. De forma Entendeu? alguma. Com jogo ríspido, não sendo, com erro de arbitragem. Aquilo ali, olha, é deprimente. Nós vimos aí há 2 domingos um Fla-Flu, com 30 mil pessoas no estádio. Correu tudo Um bem. monte de criança lá. Como é que você leva a criança para o estádio do Gama? Aí é que tá. Os grandes jogos, jogos do Corinthians, jogos do Flamengo, os caras contratam pelo menos 3 mil agentes de segurança para poder certificar que você não vai ter invasão. Se o jogo fosse no Mané Garrincha, onde não tem alambrado. Sendo bem objetivo, eles cumprem a risca o plano de segurança, o plano de ação da partida. Sem dúvida. Então, o que de repente pode não ter sido cumprido aqui. Eu não vou dizer que não foi, porque vai ser julgado agora na próxima terça ou quarta-feira. E aí sim, os competentes para julgar vão falar se sim ou não. Mas, a princípio, o que está notório é que não foi cumprido e por isso aconteceu isso Com tudo. toda a conversa, aquilo não pode acontecer. A partir da punição que vai ser desencadeada pelo Tribunal de Justiça Esportiva, o Gama vai ter que passar a criar agora, e espero que seja os clubes de Brasília todos que são mandantes de jogos, criem um plano de segurança padrão, nem que seja aumentando o tamanho do alambrado que separa a arquibancada do campo, para realmente a gente não correr o risco. É um divisor de águas na história do futebol de Brasília em relação à segurança, porque senão nós vamos acabar tendo o clássico Gama brasileiro acontecendo com torcida única ou com portões Ou até fechados. Que é fora um do Distrito absurdo. Federal, ou até fora do Distrito Federal. Vamos falar um pouquinho sobre bola rolando? Ainda tem um minutinho? Vamos lá. Libertadores, o Furacão foi lá na Argentina, rapaz, e ganhou do São Lourenço. Que não O é time aquele do São Paulo. Lourenço que foi campeão, né? É um São Lourenço totalmente modificado, com salários atrasados. O time ainda não estreou no Campeonato Argentino devido àquela paralisação que está tendo lá no campeonato deles. Então, não tira o mérito do Atlético Paranaense. E o Flamengo foi lá no Chile e Universidade do perdeu, Chile. né? Exatamente. Acabou criando muitas oportunidades de gol, né? Acabou não conseguindo concluir elas. Acabou se ficando muito nervoso, né, ao longo do jogo, mostrando que os times brasileiros ainda continuam com essa dificuldade de emocionalmente resistir à pressão, à catimba que as equipes de fora proporcionam, mas tem tudo aí para se recuperar. O gol numa falta em que o Diego não precisava voltar e fazer aquela falta. Foi. Pode-se observar que foi erro do Flamengo, porque tinham 3 jogadores do Flamengo. Mas ali houve uma mudança de Posicionamento. marcador, de posicionamento. Porque normalmente o Diego não deveria estar naquele Não local. deveria recuar tudo ali. Né? Foi a mudança. Né, Acabou, do chegou e fez treinador, uma né? falta que não precisava ser Agora, vamos falar do futebol verdadeiro. O River do Piauí está praticamente classificado, né?
Tá indo bem, Segunda né? fase, hein? Tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Piauiense, né? E Não, o Campeonato Piauiense eu não encontro. Bota treino. o time H. É treino, né? a prioridade é a Copa A do Nordeste. prioridade é a Lampions League. Lampions League, né? tem razão. E a gente tá bem, tá com 10 pontos lá. Eu acho que ainda falta um joguinho contra o Falta um Juazeirense, jogo, né? Para finalizar a fase de classificação e tem tudo para ir às quartas Com de um final. empate ele já passa. O Tribuna Livre volta na próxima semana, se Deus quiser. E a nossa colônia piauiense aí, um abraço enorme para os meus conterrâneos.